Pronto, né? Vamos iniciar aqui a aula de hoje. Nós vamos retomar, lembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula, antes do evento, né? Ou seja, 15 dias atrás, para refrescar um pouquinho a mente de vocês e para a gente dar andamento hoje a outra parte do artigo, né? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida já sabe, né? Comenta aí no chat, eu abro o microfone e a gente vai dialogando. É, Relembrando que, como é um projeto de TCC, exige dedicação de vocês, exige participação, exige envolvimento, e a gente tem um encontro semanal, né? Então, vocês aproveitem esse encontro online para perguntar, para esclarecer, depois da aula. Quem quiser falar comigo depois da aula, estou disponível ainda, tá certo? Para a gente fazer esse processo de, assim, né, de orientação o mais tranquilo possível, que vocês consigam avançar. Nós iniciamos hoje, no mês de outubro, hoje dia 1. Começamos hoje, então, assim, daqui a pouco encerra o semestre, né? Então, vamos embora, vamos correr. Vejam só. Relembrando o que a gente falou. A gente já falou tanta coisa aqui nessas aulas, e na semana retrasada foi quando, de fato, a gente começou com a elaboração do artigo científico. Então, eu comecei apresentando para vocês os elementos, né, que compõem esse projeto. O projeto, vocês vão fazer esses elementos pré-textuais, que é o título, os autores, e só. Resumo em palavras-chave não, porque isso aí é só para o final, eu errei. A introdução, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma, que é para você finalizar o TCC, e as referências, tá certo? Para quem está aí na pegada para fazer um artigo científico, ao invés do cronograma, a gente colocaria aqui resultados e discussão. Mas vamos lá, focar no projeto. Então, a gente está falando, desde a quinta-feira retrasada, a gente está falando sobre a introdução. A introdução tem alguns elementos específicos e a gente está trabalhando cada um. Então, vamos lá. Antes da gente continuar, relembrando o nosso template, a coordenação do TCC já deve ter enviado para vocês, e vocês serem sabedores que existe um template de artigo. Então, se vocês não têm, no site do curso tem, e buscar para vocês começarem a construir o artigo já dentro dessa formatação que é exigida, certo? Então, colocar o título, qual é a área temática, tudo isso nessa resolução do TCC. Procurar um orientador, então tem alunos que ainda não têm orientador, então isso faz parte do processo, vocês têm que buscar um orientador, ver qual é a temática que vocês querem trabalhar, quem é a pessoa que tem mais afinidade com essa área para poder orientar. Eu, enquanto professora da disciplina, eu faço o papel de orientador para quem não tem orientador, e um segundo orientador para quem tem orientador. Então, a gente vai trabalhando junto e vamos trabalhando junto com o orientador de vocês. Então, oficialmente, eu não sou orientadora de vocês, eu sou professora da disciplina. É claro que tem alguns aqui na turma que são meus orientantes, então a gente vai ter um papel duplo aí. Ah, falar nisso. Cadê a Anitta? A Anitta já entrou? Boa noite, professora. Entrei sim. Boa noite, minha querida. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, e já faz um certo tempo, mas eu tinha esquecido. Sim. É que uma notícia maravilhosa, e não tem ambiente melhor para eu compartilhar isso com você, que é no ambiente de uma disciplina de pesquisa, de construção de um artigo científico, porque construir um artigo científico é penoso, desde o princípio eu estou dizendo que é penoso. Mas bons são os resultados, né? Quando a gente faz um artigo, quer ver ele sendo aprovado para a gente apresentar num evento, ou sendo aprovado numa revista, ou sendo aprovado para um capítulo de um livro. E o artigo que eu e a Anitta fizemos no início do ano, ele já foi, né, aprovado para apresentar no ENESEC o ano que vem. E aí a gente, no meio do processo, no meio desse ano, não, início do ano também, antes de a gente entrar na pandemia, a gente concorreu a um edital de livro do grupo de pesquisa que eu faço parte,
que é o grupo de gestão e desenvolvimento lá da Universidade Estadual do Pará. Então, a universidade abriu um edital, tá certo, e recebeu várias propostas para publicar livro. E aí o curso de secretariado lá, ele submeteu uma proposta, e dentro dessa proposta, eu e a Anitta enviamos esse artigo, né, que a gente publicou no evento, que a gente aprovou para o evento, mas como o evento foi suspenso, né? E aí passou-se por uma seleção, e a notícia que eu quero lhe dizer é essa, né, que a gente foi selecionado. O livro lá do pessoal do secretariado foi selecionado, eu acho que ficou em terceiro ou foi em quarto lugar da seleção de todo o centro lá, né? Então, Passada! pois é. Eu vou pular aqui na cadeira. Pois é, então em breve, daqui para final do ano, isso do ano que vem, vai sair, né, os exemplares e eles vão enviar para a gente. Aí a gente está com o nosso capítulo lá. Ai, professora, que maravilha, gratidão, viu? A senhora é muito incentivadora aí, ó. Gente, não perca a oportunidade, viu? Pois é, aí, tipo, eu estou para te dizer, isso faz tempo, Anitta, mas eu esqueci, é muita informação. Aí, quando foi hoje, eu anotei aqui no caderno, porque senão ia passar batido de novo. Então, isso são alguns lucros que a gente tem quando a gente faz um artigo. E esse artigo que a gente fez, Anitta, foi uma coisa despretensiosa, assim, não estava focado em TCC, e foi uma produção interessante, que, inclusive, o feedback e o parecer que a gente teve do evento, não foi, Anitta, foi tipo algo bem pontual, bem... Aí, cabe duas avaliações, né? Uma, ou os avaliadores não entendiam bem da proposta e, tipo, fizeram vista grossa e aprovou, ou realmente eles entendiam o trabalho está muito bom. Mas a gente só consegue aferir isso mesmo quando a gente submete para uma revista científica. Porque a exigência de uma revista científica ela é muito maior, muito mesmo. Então, assim, fico feliz de verdade e cabe a gente continuar nessa construção, né? Quem sabe publicar num periódico. Então, parabéns, Anitta, e vamos embora. Obrigada, professora. Parabéns à senhora também, viu? Obrigada pela parceria, foi ótimo. Aí, ou seja, tu nem fez o teu TCC e tu já está com duas publicações, né? Eu já poderia até pedir, Pois é. mas não pede dispensa não, mulher. Teu tema de pesquisa é tão interessante. Vamos continuar. Sim. Aí, veja, retomando aqui a aula, a gente está falando da introdução, né? Então, a introdução, ela tem esses pontos aí. Tem a contextualização do tema, a gente tem a justificativa, a problemática, a pergunta-problema, o objetivo geral, o objetivo específico. Então, na introdução, a gente gasta mais tempo, porque é onde vocês precisam delimitar o trabalho de vocês, definir muita coisa, sem problema, não tem como andar, com o objetivo capenga, sem estar sólido, bem definido também. Então, tudo parte da introdução. E aí a gente perguntou, né? Começamos a falar sobre o tema. Nas aulas, nas primeiras aulas que eu dei, foi somente brainstorm, muitas ideias para vocês pensarem, ajudar vocês a buscar uma temática e tal. E aí, esse foi o primeiro momento que vocês, de fato, pensar no que vocês vão querer pesquisar. Aí aqui, 5 passos para vocês definirem alguns temas, então, isso a gente já falou. Trouxe algumas sugestões de títulos de algumas pesquisas para influenciar vocês, né, porque o que eu falei, muitos livros de metodologia dizem o seguinte, olha, o título, ele é a última coisa que a gente faz, mas, na prática, a história é outra. Na minha concepção, e a partir dessa minha pouca experiência que eu ainda tenho, orientando diversos alunos e tal, o que eu percebo é que, quando eu pergunto assim, fulano, qual é o teu tema de pesquisa? Então, o fulano tenta lembrar do título. Na cabeça do fulano está o título dele. Enquanto que ele não define o título, ele fica perdido do que dizer. Então, mesmo que esse título ele possa sofrer alteração, e quando você chegar lá no final do seu TCC, você vai dizer, esse título aqui ele vai ter que mudar, porque ele já não reflete mais todo o meu trabalho. Ok. Mas até lá, a sugestão que eu dou é que você defina o seu título. Pense num tema e defina um título. Coloque ele da forma que veio na sua mente. Não se preocupe com palavras bonitas, não se preocupe com termos mais científicos, para você não perder a ideia. Então,
né, na aula retrasada eu trouxe isso, né, alguns títulos para vocês pensarem, refletirem e tal. Aí, a gente parou, isso, a gente parou nessa parte da prática, né? Então, eu suponho que vocês que estão aí, né, acompanhando as aulas, que vocês fizeram. Então, vocês pensaram no tema e agora vocês pensaram no título e já colocaram. Então, foi o que eu disse: pega um caderno, vai rabiscando, vai colocando, ou abre o Word e vai fazendo. Isso é o processo de construção. Porque se vocês tiverem que fazer tudo isso da noite para o dia, vocês não vão conseguir. Por quê? Porque escrever é difícil, porque escrever requer tempo, porque escrever requer inspiração. E nem sempre a gente está inspirado para isso. Então, naquele momento da aula, foi para isso, eu acredito que alguns de vocês fizeram, certo? Escrever, definir o tema e escrever um título, ou seja, já começamos o artigo. Sim, aí é isso, né? A sugestão de criar esse título é para vocês não se perder da ideia principal. Aí, a gente não chegou a falar da justificativa, não foi? A gente parou no título, quem lembra? Hein? Quem lembra aí se eu falei da justificativa? Eu acho que não. Mona Lisa, deixa eu ver aqui, isso no calendário. Isso. Foram duas aulas, dia 10 e dia 17 de setembro. Dia 24 a gente teve o evento e não teve aula, né? E dia 1 é a terceira aula. Pronto, eu vi sua participação. Parabéns, viu? Excelente. Então, veja, a gente não falou da justificativa, não foi? Verdade, Mona. Foram duas aulas só, mas duas aulas com muito conteúdo. Então, assim, para assistir os vídeos, vai ajudar bastante, principalmente se você não tiver tema ainda. Vamos lá, justificativa. Veja só, na introdução, a gente tem que ter a contextualização do tema. Então, vamos dizer que vocês querem falar sobre os impactos da tecnologia na pandemia, no mundo do trabalho da pandemia. Pronto. Aí, obviamente, que você tem que começar com essa historinha, fazer um parágrafo contando um pouco do quanto que as tecnologias influenciam no dia a dia, para antes de você entrar de fato no objeto da sua pesquisa, que é as tecnologias nessa época da pandemia. É um exemplo. E aí, quando a gente coloca essa contextualização, mais para frente, a gente vai fazer a justificativa. Então, outra sugestão que eu dou a vocês. Pega a introdução, faz que nem eu fiz aqui, ó. Ponto 1, introdução. 1.1, contextualização, aí dá um espaço. 1.2, justificativa. 1.3, problemática. Vocês fazem isso tudo separadinho, tudo em bloco, que é para vocês não se confundirem. Se vocês começarem a excluir isso aqui e começarem a fazer a introdução, um texto corrido, há uma grande probabilidade de vocês misturarem tudo e ficar aquele samba do crioulo doido em que você não sabe o que está dizendo. Então, a minha sugestão é deixar ela toda separada, certo? Se o seu orientador, ele prefere ficar tudo junto, aí você segue o que o seu orientador está falando. Mas você pode dialogar com ele, entendeu? De dizer assim, tá falhando para vocês também ou só para Dani? Aqui tá ok. Então deve ser só tu, Dani. Tenta sair e entrar de novo. Então, se o orientador de vocês quiser assim tudo junto, aí vocês fazem, mas vocês podem dialogar com ele. Ah, professor, eu consigo enxergar melhor quando está assim em bloco. Quando a gente chegar no próximo semestre, no TCC, aí a gente consegue juntar tudo e é muito mais fácil, certo? Façam isso separadinho, até para a gente ler, a gente consegue entender melhor o que é que vocês estão falando, porque como vocês ainda estão assim iniciantes, então vocês não têm exatamente domínio do que é uma justificativa, de como fazer uma problemática, aí às vezes vocês vão se confundir. E se vocês não separarem, corre o risco de vocês, no final da história, ter feito a justificativa e não ter feito a problemática, entendeu? Então, separa tudo,
que é melhor para vocês. E vocês podem pensar assim, olha, agora eu vou pensar na justificativa do meu artigo. Aí vai lá, disseta 3 parágrafos no máximo, 2, 3 parágrafos no máximo. E aí você fica com isso fixado na sua mente. Então vamos lá, vamos falar hoje da justificativa do seu trabalho. O que é a justificativa? É a hora de, como se diz o ditado, né? É a hora de vender o seu peixe. Na justificativa é onde a gente consegue enxergar o aluno. Então, a gente consegue sentir por que, que aquele aluno está fazendo aquele trabalho com esse tema. Aí, algumas perguntas que ajudarão a vocês a desenvolver a justificativa. Primeiro, em meio a tantos assuntos, por que você quis estudar esse? Anitta, em meio a tantos assuntos, por que tu quis estudar esse tema que você está pesquisando agora? Porque eu me identifico com ele. Sim. É um. Fale mais sobre isso. Assim, é um tema que tem muito a ver comigo, eu acho. Tem muito a ver com o que eu passei por um tempo, né? E acho que muitos estudantes também passam por isso. Então, foi isso que me chamou a atenção para estudar. Pronto, ok. E aí, na sua fala, tem muito a ver comigo. E quem é você? Estudante. Porque você tem outros papéis. Você é filha, né? No caso das meninas, é mãe. Sim. Então, quando você se identifica, porque eu me identifiquei, eu no papel de estudante, me identifiquei com essa temática por ter vivenciado, por ter sentido isso, pronto. Aí a gente começa a sentir a Anitta, do tipo, por que que a Anitta quis estudar esse assunto? Então, o primeiro ponto para você construir a sua justificativa. Segundo, a sua pesquisa ela é relevante, por quê e para quem? Aí você está lá, né? Pensando no seu tema. Ai, meu Deus, o que, é que eu estou pensando no meu tema? Deixa eu ver. Aulas remotas na pandemia. Vou estudar sobre isso. Aí você pensa, mas a minha pesquisa é relevante? Será que tem muita gente falando sobre isso? E ela é relevante para quem? E por que, que ela é relevante? Então você começa a se questionar e ter respostas. Na sua concepção, por que é relevante a gente, nesse tempo de pandemia, falar sobre aulas remotas? Porque, na minha concepção, né? Porque é um momento que veio para todo mundo, porque é algo que a gente não estava preparado, porque tem pessoas que ainda não se adaptaram e estão buscando alternativas. Então, assim, a pesquisa se torna relevante pelo próprio momento em que a gente está vivendo. Então, aí vem daquela questão da escolha do tema por oportunidade. É uma oportunidade que a gente está enxergando nessa problemática. Então, é um segundo questionamento, né? Da gente pensar e a gente, nesses questionamentos, a gente precisa ser honesto com a gente. Se a gente encontra um tema, eu não sei qual, mas a gente encontra um tema em que a gente não consegue responder essas perguntas, é porque realmente talvez ela não seja tão relevante ou não tenha uma justificativa que sustente o seu trabalho. Terceiro, de que forma que essa pesquisa contribui para a área de secretariado? Então, a gente vai trazer esses temas de diversas áreas, da administração, da contabilidade, da psicologia, do direito, ok, beleza, mas no final das contas, o produto que vai ser gerado, ela contribui em quê para o secretariado? Contribui para a formação profissional, contribui para o aprimoramento de competências, contribui para uma reflexão melhor sobre o mundo acadêmico. Então, quando termina que quando você junta tudo isso, você consegue fazer um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. E aí, além de você colocar a sua opinião, você pode fundamentar essa opinião com outras citações, certo? Então, tem estudos que vêm dizendo quanto que é importante a gente falar deixa eu ver, sobre saúde mental dos estudantes. Então, se já teve pesquisas anteriores que retratam essa relevância, eu continuo dizendo que é relevante e que, por isso, justifica o desenvolvimento da minha pesquisa, e aí eu trago uma contribuição a mais, né? Porque se outras pessoas já fizeram uma pesquisa sobre isso, e eu estou me propondo a fazer também, qual é o meu diferencial? Mas, a princípio, para vocês não ficarem muito confusos,
Vocês tentando responder essas 3 perguntas já dá um bom caldo. Às vezes vocês perguntam assim, professora, quantas páginas é a introdução? Quantas forem necessárias para você explicar, para ser suficiente a você problematizar toda a questão, mas assim, no máximo, 1,5 páginas. No máximo 2 páginas, entendeu? No máximo. Isso já é muito. Considerando que o artigo científico ele é até 25 páginas, 2 páginas pode ficar na introdução, certo? As referências consomem cerca de 3 páginas, ou seja, você já vai consumir 5. Vai ficar 20 páginas para o trabalho, apenas. E por que apenas? Porque quando a gente vai lá, que a gente coloca os gráficos, meia página é um gráfico. Então, quando a gente pensa que 25 páginas é muita coisa, é pouquíssimo. Principalmente para quem é um pouco prolixo, para quem não tem poder de síntese, como eu confesso. Tenho dificuldade de escrever pouco, então, assim, eu normalmente só publico em revista que aceitam no mínimo 25 páginas. Quando eu faço um artigo desse para um congresso de 16 páginas, é a morte, para mim, é a morte. Porque eu fico na agonia, não sei de onde cortar. Para mim, tudo é relevante, tudo é muito bem explicado, então eu tenho muita dificuldade, né? Eu lembro até do caso do artigo de Alexandre, que a gente formatou o artigo para mandar para o INSS em Brasília. E na época, quando a gente começou a fazer esse trabalho, eles não tinham publicado as normas do evento ainda. Mas, com base no último edital, a gente foi fazendo, né? Eu e o Alexandre, beleza. Quando chegou na hora da gente enviar, e eu fui colocar na formatação, né? O trabalho, ele estava com 16 páginas. Quando eu coloquei na formatação, que era um espaçamento e meio, o trabalho foi para 26 páginas. Minha gente, eu só faltei infartar. Assim, últimos minutos, últimas horas para submeter o trabalho. E agora vamos cortar 10 páginas. Putz, eu botei a mão na cabeça. A Alexandre disse, professor, e agora? Eu disse, e agora que a gente vai cortar o objetivo. Essa é a minha estratégia. Por quê? Porque quando a gente corta os objetivos, automaticamente a gente está cortando os resultados dele. Algumas referências que foram utilizadas para aquela discussão. Então, assim, dá uma enxugada total. Aí, mas, tipo, foi muito sofrido, muito, muito, muito sofrido. E aí, para a gente mandar para uma revista, o que foi que eu fiz? Peguei esses resultados, esses objetivos e botei de volta no trabalho. Por quê? Porque a revista aceita no mínimo 20 páginas, 25, entendeu? Aí a gente foi para frente. Mas esse trabalho, agora, para o NSEP nosso, que a gente vai sediar, a ABPSEC já botou 20 páginas, né, no artigo. Graças a Deus, já não tive que sofrer tanto, mas eu vou até a última folha, até a última linha. A gente está fazendo o e-book agora para submeter para a ABPSEC, o prazo é domingo, e para minha tristeza, são apenas 10 páginas. Minha gente, é muito sofrimento. Aí eu estou fazendo 2, um com um grupo lá do Pará e com meu amigo Raul, e outro com uma aluna minha. E esse do meu grupo lá, com o pessoal do Paraná, se a gente botar mais uma palavra, vai para a 11ª página. Então, assim, a gente não tem mais o que fazer. Chegamos na 10ª página, ponto final. E no artigo que eu estou com a minha aluna, estamos em 12 páginas, ou seja, eu tenho que cortar 2 até domingo. É um sofrimento. Então, assim, se vocês responderem uma dessas perguntas na justificativa, já está contemplado o item, certo? Aí vamos lá. Na justificativa da pesquisa, primeiro, buscar argumentos em defesa do seu trabalho, para mostrar para o leitor, para mostrar para a banca, por que o seu trabalho é relevante, por que ele tem um diferencial dos outros, por que ele deve ter um crédito de confiança, de ser bem avaliado, por quê? Entendeu? Então, buscar argumentos. Nesses argumentos podem ser argumentos pessoais e, juntamente com os argumentos da literatura, o que é que outros trabalhos têm e que está faltando e que justifica a criação do seu trabalho.
Segundo, é como se a gente tivesse que convencer ele, entendeu? Convencer a essa pessoa a se interessar pelo nosso trabalho. Quando a gente vai buscar artigos científicos, pesquisar para fazer o nosso artigo, a gente começa a ler a introdução. Então, se não tem uma justificativa que sustente aquilo ali, é, a gente não se convence de que o trabalho é bom. Então, a justificativa, ela tem um peso muito grande para o trabalho. Na justificativa, é o momento de realizar o marketing do seu trabalho, o marketing da sua ideia, o marketing da sua problemática, e você defender aquilo ali. Então, por isso que muitas das vezes, quando vocês veem assim, professora, eu não tenho tema. Vamos pensar no tema, mas o tema, o problema precisa nascer do coração de vocês, porque é vocês quem deverá buscar esses argumentos para vender o trabalho, para realizar o marketing dele, para convencer as pessoas. E mostrar a diferença de abordagem do tema de outras pesquisas. Então, se tem algumas pesquisas falando do secretariado remoto e eu quero falar do secretariado remoto, então vamos ver o que foi que essas pesquisas não abordaram para que eu encontre o diferencial para elas, certo? Aí isso é uma coisa importante, viu, gente? E isso é muito sério. Eu fui para uma defesa de uma tese, doutorado, final do ano passado. Minha gente, olha, eu nunca vi um trabalho ser reprovado. E eu estou lá assistindo, e a banca descascou. E uma das coisas que a banca falou foi isso, dizendo assim, olha, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, eles abordam, eles tratam essa mesma temática que tu está fazendo. Qual é a contribuição do teu trabalho? Se o teu trabalho não existir, qual é a falta que o teu trabalho vai deixar para esse campo científico? Aí eu fiz, meu Deus do céu. O pior é que a pessoa não tinha resposta, não. Gente, diante de vários problemas, a menina foi reprovada, minha gente. Vocês têm ideia do que é reprovar uma tese? Olhe, minha gente, que eu digo, meu Deus, se eu soubesse disso, eu não tinha vindo. Era uma amiga. Ela ficou assim, horrorizada, abalada, triste, e chorou. E, tipo, eu não sabia o que fizesse. Mas essas coisas que eu ouvi, eu anotei tudo, e mexe e vira quando eu estou fazendo a minha tese, eu olho, eu vou lá nas anotações e digo, Beli, cadê a contribuição do teu trabalho? Beli, se o teu trabalho não existir, ele faz falta, porque ele faz falta. Eu coloco isso porque eu não quero ser reprovada, não, gente. Se vocês que passam 4 anos e meio fazendo curso de graduação não querem ser reprovados, imagine a gente que passa 4 na graduação, mais 2 no mestrado, mais 4 no doutorado e ser reprovado. Aí a menina teve mais 6 meses para meio que refazer os dados. Disse que ela fez entrevista com 6 gestores, 6. E eles disseram que era insuficiente, já que ela queria fazer um estudo de caso, teria que ser algo mais aprofundado. A menina, ela tem experiência em pesquisa quantitativa. Quando a gente chegar na metodologia, vamos falar sobre isso. E se aventurou em fazer uma pesquisa qualitativa, com discussão de dados, e não conseguiu fazer a discussão suficiente que a banca queria. Então, assim, quando vocês estão na graduação, vocês já têm um pensamento muito verdinho, né? E vão muito pelo orientador, ótimo, excelente, a gente está aprendendo. Mas quando a gente chega no nível de doutorado, a gente quer se colocar e dizer assim, não, eu vou arriscar e vou. Então, isso é muito perigoso, porque isso pode comprometer os 4 anos da nossa vida. E aí, ela estava fazendo novamente novas coletas, estudando, e essa pergunta foi chave, entendeu? Qual é a diferença da sua abordagem? Então, assim, aquilo ali me arrasou. Aí fica essa dica para vocês, porque às vezes a gente pensa, não, mas quem vai reprovar uma pessoa? Reprova, gente, reprova. Se um trabalho tiver sem perna, sem cabeça, reprova. É difícil a gente ver esses históricos, mas existe. E, sinceramente, eu não quero pagar para eu ser a estatística, né? Aí, vamos lá.
Não, Dani, mas assim, eu não estou falando para colocar medo em vocês, não. Muito pelo contrário, é contando as experiências que assim a gente vai aprendendo uns com os outros. E na época eu compartilhei essa experiência com meu amigo Raul, né? E aí passou o tempo, passou e tal. Então, quando foi em maio desse ano que eu comecei a refazer, né, meu projeto da tese, para mandar para o colegiado do curso, para ser aprovado e tal, aí ele disse assim, ô Beli, tu tá lembrado de colocar a corrente teórica da tua tese? Porque não é simplesmente eu chegar e falar de um assunto, eu tenho que dizer quais são as bases que fundamentam o meu trabalho, e doutorado é um nível alto, né? Aí eu fiz, caramba, Raul, eu tinha esquecido. Meu Deus do céu. Então foi assim, ele não esquece. Aí, tipo, eu voltei para começar a pesquisar, para dizer assim, minha base corrente está baseada na sociologia ambiental. Né? Então, quando minhas orientadoras pegaram, inclusive minha co-orientadora teve um impacto, porque ela disse, eu não sei se eu vou ter condição de lhe orientar, Sibeli, porque eu sou da antropologia, e eu esperei que a sua base teórica fosse antropológica, mas já que você está indo pela sociologia, talvez a gente vai ter que procurar um orientador para vocês verem o quanto que isso é importante. E eu faço todo o esforço para continuar na sociologia, que é algo que eu tenho mais afinidade, que a antropologia eu não tenho. Então, assim, esse tipo de experiência que eu coloco para vocês é que é para vocês irem fazendo o trabalho pensando na complexidade, porque não é fácil, não é fácil. Então, tem que se dedicar um pouquinho, tem que pensar nesse trabalho todo dia, para vocês terem um TCC, e ainda mais essa turma de Mona Lisa, que é uma turma, assim, chave para a gente, chave, chave. Olha, eu vi as fotos de vocês 15 dias atrás, e eu fico pensando, meu Deus, era a turma de Kaline, de Nice, que era a turma fechosa. Foi embora, ficou a turma de Mona Lisa, e quando a turma de Mona Lisa foi embora, quem é a turma que vai substituir no sentido de envolvimento, no sentido de proatividade, no sentido de muita coisa? Então, quando vocês chegam na fase do TCC, é a fase de coroar, minha gente. É a fase de coroar tudo o que vocês fizeram. Então, eu entendo muito quando vocês dizem assim, quero tirar 10, porque em várias outras situações vocês tiraram 10. Logicamente que vocês têm condições de tirar 10 também no TCC. Agora, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se reunir como vocês fazem para as farras. Se reunir, não, a gente vai parar aqui só para falar de TCC, de pesquisa, um ajudar o outro. Você vê, eu não faço nada de artigo, não faço nada sozinha. Eu sempre estou com o Raul, mesmo que ele não seja co-autor comigo, entendeu? Ah, Mona Lisa, não é que colocam. Eu coloco. Eu não sei se os outros professores colocam, mas eu coloco, porque eu sei o potencial de vocês, porque. Então eu coloco. Eu coloco porque vocês têm força, têm garra. Pois pronto, se todos colocam. E Alexandre, que é da turma de vocês, elevou o nível, né? Fez uma defesa em inglês. Então, assim, elevou ainda mais o nível. Então, assim, não é querendo assustar vocês, não, mas já assustando. A gente não espera menos da turma de vocês. Assim como de outras turmas, tem turmas que são muito quietinhas, que são mais reservadas, mas que têm ótimas participações em sala, apresentam ótimos seminários. Então, o TCC, ele vem para coroar tudo isso. Mas, enfim, voltando aqui na justificativa, como é que essa justificativa ela entra dentro do trabalho oficialmente? Então, vamos lá. Tudo isso, minha gente, é para vocês se agarrarem no único motivo e colocarem no trabalho de vocês. Não é para colocar todos os motivos. Então, veja, justifica-se esse trabalo pelo quê? Pela atualidade do tema. Ou seja, se a gente vai falar de secretariado remoto, se a gente vai falar de tecnologia, se a gente vai falar de vários outros assuntos que são emergentes, que são. Ele é muito atual, ele é pertinente, o contexto está demandando estudo sobre isso. Aí, obviamente, que você vai buscar um artigo ou outro que fala, que fundamenta essa atualidade do tema, que é para dizer assim, eita, é verdade, olha, o que a Anitta falou aqui, outras pessoas já estão dizendo também, então esse é o caminho. Outro motivo que justifica o seu trabalho é pelo ineditismo, pela originalidade, minha gente.
tem temas. Eu sei que a gente não vai ser um Einstein da vida, não vamos, porque é que nem dizia aquele químico, né, Antônio Lavoisier, nem tudo se perde, tudo se copia. Como é, meu Deus, o ditado? Nem tudo se perde, nem tudo se cria, tudo se transforma. É por aí, né? Então é isso, a gente é muito difícil a gente encontrar aquele tema que, tipo assim, bah, ninguém falou disso. Mas a gente consegue encontrar, dentro desse tema que já foi falado, alguma abordagem que ainda não foi falada. Então, quando a gente fez esse trabalho, eu e Alexandre, falando sobre a síndrome de Burnout, tem muitos trabalhos sobre isso, sobre a síndrome. Mas no secretariado tem? Não. Aí daí a gente já encontrou uma lacuna. A gente encontrou uma lacuna no campo de secretariado. É um assunto muito pertinente, é um assunto que é muito trabalhado na pós-graduação, é um assunto que vem começando a ser trabalhado na graduação em outros cursos, nos cursos de saúde, porque tem um grande impacto o estresse, a ansiedade, a exaustão, porque um enfermeiro, um médico, os profissionais da saúde que estão sobrecarregados, isso pode ter impacto na vida do outro, até a morte. Então, assim, esse tipo de estudo ele começou a ser desenvolvido e mais difundido em algumas áreas. Quando a gente olha para o secretariado e faz, opa, isso também tem a ver com a gente. Por quê? Porque a gente é estudante, porque a gente é profissional, porque a gente tem sobrecarga de trabalho. Então, vamos encontrar aqui qual é o meu termo. Então, encontramos uma originalidade dessa abordagem, não do tema, porque o tema já é abordado por muita gente. Mas a forma como ele é abordado, a gente encontrou a originalidade. Tanto que quando a gente aplicou esse questionário, muitas pessoas, a gente recebeu muito feedback, eu ia ler muito, do tipo assim, ah, que interessante, ah, que legal, ah, ninguém tinha pensado nisso, ah, então, opa, gente, e tipo, foi da noite para o dia? Não foi. Eu acho que isso aí demorou algumas semanas, quando a Alexandre veio falar comigo, e a gente pensando, e eu fui ler, para trazer uma novidade para o trabalho. É até uma coisa que eu já falei em aulas anteriores. Eu acho que a gente, como orientador, é uma atribuição nossa, a gente tentar encontrar o ponto de criatividade que vocês trazem para a gente. Porque a gente tem um conhecimento a mais, então a gente tem que saber ou pelo menos buscar, né? Como fazer o trabalho de vocês se tornarem diferentes, se tornarem mais atrativos e tal. Então, pode ser por aí, pelo ineditismo, pela originalidade, ok. Por também pelo interesse do autor. Foi como a Anitta falou agora. Por que ela quer fazer esse trabalho com esse tema? Porque me interesso, porque na posição de estudante a gente tem sido afetado. Como eu sou estudante, então me enxergo, né? Eu me sinto representado nesse assunto. Né? Então, você vai colocar pelo interesse do autor. Nesse artigo mesmo de Anitta, eu acho que ela colocou alguma coisa assim, dizendo que pelo envolvimento dela num grupo de pesquisa, não foi, Anitta? Foi um projeto de pesquisa sobre tecnologia e inovação que eu estava fazendo. Isso. Aí, tipo, eu estou envolvida no projeto? Não, não estou, mas eu deixei, faz de conta. Faz de conta, mas é a parte dela. Ela trouxe para mim, tipo, professora, eu quero porque eu estou envolvida com essa pesquisa, então tem tudo a ver, então por interesse meu eu quero desenvolver. Ótimo, ok, vamos embora. Um outro motivo é pela relevância do tema, pela importância social, a importância econômica que se tem, política. Então, teve até um artigo, rapaz, interessante, que fala sobre secretariado no poder. Aí ele faz uma discussão bem interessante, inclusive é um assunto para cerimonial. Bem legal. Então, assim, é uma discussão política que a gente quase não vê. Então, tem uma abrangência aí enorme, né, que a gente tem que identificar esse ponto, esse impacto do tema para o secretariado, para a sociedade como um todo, pela pertinência do tema, pela contribuição que ele dá para o debate científico. Então, tem alguns temas que são muito teóricos, que são epistemológicos, e que eles vão, assim, é mais esses temas, assim, né, voltados para a filosofia. É que nem o trabalho de Thaisa. Thaisa fez um trabalho falando sobre representação social. E aí,
ela, ao meu ver, esse trabalho dela traz uma contribuição para esse debate científico, né? Porque a contribuição social, ou melhor, representação social, então tem umas teorias aí e tal. Então, ao invés de ser um debate assim também mais empírico, profissional, ela se arriscou a pensar na ética, nos conceitos de ética, não sei o quê, e como que essa ética está representada no secretariado. Então, assim, foi um trabalho complexo, não foi fácil, não. Então, não é que você vai ter todos esses motivos no seu trabalho, não. Mas se você se apegar a um único motivo, você destrinchar ele, você fundamentar, acabou, meu amor. O trabalho, a sua introdução já começa a ter um corpo assim, mais sólido, sabe? E por mais que vocês não consigam, no primeiro momento, colocar as palavras exatas, a forma como você dá aquele impacto ali, mas o seu orientador vai dar isso, vai dar esse norte. Agora, vocês precisam apresentar matéria-prima para o orientador. Porque o que eu digo de matéria-prima? Se a gente vai dizer assim, olha, tal dia, vou marcar para vocês me entregarem a primeira versão dessa introdução. E você vem para mim com 2 parágrafos, gente, como é que eu vou construir isso com vocês? Porque ali tem quase nada, 2 parágrafos. Mas se você se alonga e você manda para mim 2 páginas, eu vou dizer, opa, aqui já tem um corpo melhor, aqui já para dizer assim, ó, tira daqui, bota ali, faltou aqui. Então, quanto mais vocês fizerem, mesmo que vocês estejam achando que é demais, mesmo que vocês estejam achando que está errado, mas mande, porque quanto mais material você mandar para o seu orientador, melhor, porque você também vai ganhar tempo. Certo? Então, vocês estão entendendo? Feedback. Diga alguma coisa. Sim, professora, eu tô entendendo. Quero ver na prática, viu? Se inspire, que o negócio é sério. E tem que ir praticando, né? O texto ele não vai sair perfeito de primeira, mas coloca É, por, lá. Diga. é que eu acredito que você fazendo muito, o professor, de certa forma, vai conseguir entender o que é que se passa na sua cabeça, né? Porque, assim, as ideias são muito confusas quando a pessoa vai começar a fazer um artigo, eu imagino um TCC, e o professor não tem como saber como é que está formulado na sua cabeça, né? Então, quanto mais você faz para tentar mostrar o que é que você quer, mais é fácil dele entender e lhe ajudar, né? Isso mesmo, Analisa. Olha, tu arrasou, é isso mesmo. Porque quanto mais você escrever, mais a gente vai tentando entender. Aí vamos ver. Eu li uma frase, não entendi nada. Peraí, deixa eu passar para a próxima. Deixa eu passar para o outro parágrafo, para a gente começar a ter a ideia do todo. E tem vezes realmente, porque cada um tem uma forma, vocês estão aprendendo, que a gente não vai entender. Aí eu pego e digo assim, fulano, olha, manda um áudio aí para mim, dizendo qual é a sua justificativa. Pronto, entendi agora e eu vou aqui ajustar isso que você escreveu. Porque quando a gente escreve de uma forma, e quando a gente lê, às vezes fica difícil de compreender. Certo? Certo, professora. E acho que até por isso que a gente precisa realmente de alguém que encaixe no nosso campo de pesquisa, porque a gente pode acabar acontecendo isso que a senhora falou, querer falar alguma coisa e não sair do jeito que a gente quer. E aí o orientador poderia ajudar a gente nesse ponto. Isso mesmo, minha gente. Isso mesmo. Olha, deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar a vocês. 2 minutos. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Conseguem ler, né? Veja só, esse aqui é uma parte, uma justificativa da minha tese. Então, eu coloco aqui o que me motivou a desenvolver esse problema. Então, veja só, vamos ler aqui comigo. A motivação para o desenvolvimento de uma pesquisa geralmente está associada
as inquietações e problemas que são percebidos nas colunas teóricas do campo científico e empírico. O problema que tem me motivado origina-se do empirismo, ou seja, da minha prática, da minha observação, que poderia ter sido gerado o problema a partir de lacunas teóricas. Então, vamos lá. O problema que tem motivado origina-se do empirismo, a partir da minha observação no locus do objeto, campus 4 da UFPB, em que, apesar da UFPB, aí lá vem agora a fundamentação, porque eu tenho me provocado nisso, né? Apesar da UFPB possuir como política pública o plano de gestão de logística sustentável, possivelmente, porque aqui é a minha hipótese, os seus resultados alcançados não têm atingido satisfatoriamente as metas estabelecidas no respectivo plano. Por quê? Porque possivelmente a educação ambiental sequer... não, possivelmente não, registra-se que a educação ambiental sequer foi considerada ou apontada como uma estratégia para reeducar e conscientizar a comunidade. Então, assim, vejam que essa justificativa eu coloquei por uma inquietação minha, por eu estar no campus 4 de Mamanguape e Rio Tinto, e eu observar uma prática diferente do que é estabelecido no plano. E aí, se a gente tem uma política pública, por que é que a gente não consegue atingir as metas? Porque falta educação. Então, se falta educação, na minha lógica, um plano de gestão ambiental ele não tem como ser eficiente sem a educação dos sujeitos. Isso parece óbvio, né? Parece óbvio, mas para a literatura nem tanto. Por isso que a gente vai investigar, e a minha hipótese vai fazer uma análise comparativa para comparar isso, entendeu? Então, assim, somente para vocês verem como que, de fato, isso entra no trabalho, e a pessoa que vai ler vai entender o que me levou a estudar isso no Mamanguape. Porque tem pessoas que vão dizer assim, não, você está estudando isso somente porque você trabalha lá, é mais fácil. Não, é porque eu enxerguei esse problema, e esse problema, inclusive, a gente pode fazer um estudo com outros campos. Só que, por acessibilidade, verdade, por eu trabalhar aqui, então eu prefiro o campus 4. Certo? Entenderam? Vislumbraram melhor? Então, é isso que vocês vão fazendo de vocês. Somente isso. Parágrafozinho, escolha aí um motivo e vai, segue o baile. Aí eu trouxe aqui exemplos de um artigo, para vocês verem como que isso está no trabalho. Vejam só. Justifica-se a relevância dessa pesquisa. Aí, veja, lá naquele parágrafo meu, da minha tese, eu não coloquei essa palavra justifica-se. Eu acho que vai ter justifica-se, mas é em outro parágrafo. Então, assim, por quê? Porque as pessoas que vão ler ali já têm uma maturidade de compreender o texto e entender que aquilo é uma justificativa e não é problemático. Mas no âmbito da graduação, é importante vocês utilizarem esses termos que ficam na mente de vocês. Então, quando vocês estiverem escrevendo lá, pode colocar desse jeito, justifique-se a relevância, justifique-se a importância, porque na hora que você fizer uma leitura dinâmica do texto, você vai saber diferenciar o que é exatamente a justificativa, o que é exatamente a problemática e tal. Então, vamos. Justifica-se a relevância desta pesquisa pelo comprometimento dos autores por desenvolver pesquisa secretarial iniciada ainda enquanto estudante de graduação. Ou seja, esses pesquisadores aqui estão desenvolvendo uma pesquisa focada na valorização do estudante como um pesquisador, e a justificativa para ter escolhido esse tema em detrimento de vários outros é porque esses autores eles já eram pesquisadores desde a graduação. Então, deixa eu me lembrar aqui, por interesse do autor também. Outro ponto. Além disso, diante do aumento de professores, estudantes e profissionais de secretariado em difundir pesquisas científicas sobre o secretariado, até o presente momento, existem poucos trabalhos que evidenciam a real participação estudantil na construção da cultura científica secretarial. Aí eu trago aqui alguns autores
que já falavam isso, que o estudante tem uma contribuição muito importante no desenvolvimento da pesquisa. Porque eu acho que teve alguém que fez, em alguma live aí, nossa, e alguém perguntou assim, estudante é pesquisador? Para CAPES, não. Para o CNPq, não. Para o CAPES, para o CNPq, só é pesquisador quem tem doutorado. Mas na concepção desses autores, quem desenvolve muitas pesquisas são os estudantes, inclusive estudantes de graduação. Muitos dos artigos que a gente publica, e eu falo isso de mim também por experiência própria, é a maioria com vocês. Por quê? Porque eu não tenho condição de estar fazendo várias pesquisas paralelas. Inclusive, eu estou com algumas engavetadas, eu estou com algumas, então, eu não tenho condição. Então, a partir dessas orientações, que inclusive, dificilmente, eu oriento um artigo em que esse TCC não vai para frente, dificilmente, porque eles sempre vão ou para um evento ou para uma revista. Então, ou seja, não é uma produção só minha, é do estudante. Então, se vocês têm essa contribuição, ao nosso ver, vocês também são pesquisadores, mas para a CAPES, não. Pesquisador, cientista, são outras pessoas, outro nível, um negócio bem profundo. Ou seja, uma desvalorização, né, do estudante da graduação. Deixa eu ver. Não sei, Anitta, boa pergunta. Não sei, não vou dizer nada, mas eu não sei. Só sei que pesquisador não é. Então, mas no âmbito do secretariado, esses autores fizeram esse artigo quantificando, tá certo? Se os estudantes do secretariado eles não são considerados pesquisadores, vamos quantificar o quanto que de fato eles contribuem? Então, foram contabilizados artigos dos eventos, né, do ENESEC, do ENASEC, vários anos, foram contabilizados quantos artigos foram publicados no total, e daqueles quantos artigos, quantos foram feitos com estudantes, quantos estudantes envolvidos. Então, assim, vocês é o carro-chefe, mas há um desmérito ainda, né, por ser estudante de graduação, que, inclusive, a gente não deve nem estar citando TCC de graduação. Inclusive, a gente até falou isso hoje na aula que eu estou pagando uma cadeira, e a gente questionando, mas por que esse desmérito de TCC, de dissertação, de tese? Eles não querem nem que a gente cite. A gente tem que citar artigo científico. Enfim, né? Vamos. Tudo isso é justificativa. Ademais, o caráter do tema considera-se inovador. Olha aí, mais uma justificativa. Visto que há o ineditismo em direcionar a pesquisa para quantificação e análise de produções científicas secretariais sobre o enfoque da participação estudantil, às vezes em parceria com o docente, porque tem parcerias que são feitas com profissionais de secretariado, não só com docentes. Então, veja aqui, o ineditismo. Alguém alguma outra vez já parou para fazer um artigo quantificando? Não. Então, diante dessa pesquisa bibliométrica, o que é pesquisa bibliométrica? É quando a gente para fazer uma varredura de materiais que já foram publicados. Aí a gente pode definir, eu vou aqui fazer um estudo dos artigos publicados só na revista Expectativa, né? Então, pronto, tem uma metodologia bibliométrica. Então, alguém já fez isso. Esse trabalho foi feito uma pesquisa bibliométrica. Foram pegos todos os trabalhos publicados no ENESEC e no ENASEC até 2014 ou 2015 e foram quantificadas as produções e contabilizados os estudantes, e os estudantes que se repetiam não eram contabilizados duas vezes. Então, assim, um trabalho do caramba. Aí, ele se torna inédito por isso, por ninguém ter abordado dessa forma, certo? Então, essa daí é uma justificativa. E, por fim, necessita-se desmistificar a presença do estudante como mero espectador passivo nos eventos técnicos e científicos nacionais do secretariado.
Por quê? O objetivo maior da elaboração desse artigo era que os estudantes eles passassem a ter voto na Assembleia da BPSEC. E alguns colegas tinham a opinião de que não, que era somente professor, e que estudante nem era pesquisador, e que o estudante às vezes fazia um artigo, depois ia embora e não queria. Sim, quando um estudante faz um artigo e vai embora, ele já cumpriu a parte dele, ele já deu a colaboração dele, cabe a outros fazerem a mesma coisa. Então, a gente quis dizer que esse artigo ele vinha para justificar isso, de dizer que o estudante ele está ali participando de um evento técnico-científico, mas não é porque ele quer somente viajar, não é somente porque ele não queria estar trabalhando e por isso ele foi para um congresso, muito pelo contrário, ele está ali porque ele elaborou um artigo e ele tem um artigo para apresentar, então ele está ali como um agente ativo, participando, contribuindo. E para a gente comprovar isso, a gente teve que quantificar, né? Não poderíamos ficar no achismo, na nossa opinião. A gente teve que quantificar para dizer o quanto que esse estudante, de fato, ele contribui. Então, esses quatro parágrafos, eles são justificativas. Precisava de tudo isso? Não, bastava um só. Um único motivo já era suficiente. Mas, diante do desdobramento, e a gente foi criando e foi e tal. Esse artigo é um artigo que eu elaborei junto com o Raul. Eu e Raul somos os autores. E a gente apresentou ele no ENESEC em Santa Catarina, em 2016. E esse artigo, ele causa uma certa provocação nos colegas que são pesquisadores, nos colegas que subutilizam a mão de obra dos estudantes. É um debate até espinhoso, sabe, minha gente? Porque vocês sabem, né? Muitos dos colegas, infelizmente, eles orientam os trabalhos de TCC e depois, quando eles publicam os trabalhos de TCC, tem situações, eu não estou falando que é no secretariado, mas assim, no geral, e até relatos de alguns colegas que dizem assim, que o professor vai lá e publica o seu artigo sozinho, tira o nome do estudante. Então, é uma situação complicada e que a gente queríamos nos fazer ouvir, né, sermos ouvidos por meio da pesquisa, porque às vezes só falando ninguém ouve não, mas quando a gente para escrever, para apresentar dados do quanto que o estudante é importante para essa construção, aí as opiniões começam a mudar, certo? Então, é isso aí. Eu trouxe aqui para vocês verem, né, como que de fato ele entra no trabalho, porque às vezes, pelas perguntas, vocês podem pensar assim, ah, meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer uma justificativa. Não, é simples. É simples, não é minimizando a situação, mas é que, assim, diante de toda a problemática, diante de outras partes que são mais complexas, a justificativa ainda é bem tranquila. Agora é aquela hora, né? Agora é aquela hora que todo mundo gosta. E antes disso, querem falar alguma coisa? Querem opinar de alguma coisa? Dúvidas, questionamentos, opiniões diversas. Tá todo mundo aí, ou todo mundo foi-se embora arrumar uma justificativa? Eu tô por aqui. Pois bem, né, minha gente? Essa é a hora da gente praticar. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês vão pegar esse Word que vocês abriram, esse caderninho de vocês, e vocês vão tentar criar alguma coisa. A gente, não sei se não, intervalo não, né? Mas acho que a gente pode dar assim, uns 10 minutos para vocês fazerem, tirar alguma coisa da cachola e fazerem. E a gente volta
A gente volta em seguida para a gente continuar com o assunto. O que é que a gente tem mais hoje? Minha gente, a gente tem que falar do problema. Porque qual é o meu planejamento? O meu planejamento é falar do problema hoje também, que é para quando for na semana que vem, a gente não ter aula. Porque aí vocês já têm informação demais para construir a introdução de vocês. Vocês terão que contextualizar o tema, vocês terão a justificativa e a problemática com a pergunta problema, ou seja, 4 coisas. Então, com a aula de hoje e a da semana que vem, se a gente não tiver aula, né, que é o que eu pretendo, vocês terão esse tempo, que é para quando for na outra semana, a gente se reencontrar, na semana do dia 15, a gente se reencontrar e vocês, na semana do dia 15, enviar para mim a primeira versão dessa introdução. Então, eu compreendo que vocês precisam de tempo, né? E, obviamente, que é o tempo da disciplina, né? O horário da disciplina. Digamos que, assim, durante a semana você não teve tempo, mas no horário da disciplina você tem que ter, né? Que é o nosso horário. Então, hoje, eu vou dar o quê? Vou dar 10 minutos para vocês pensarem na justificativa de vocês, certo? Pensarem na justificativa e escrevam aí. Do jeito que vier na mente de vocês, escrevam aí. Posso até voltar aqui, alguma parte aqui desse slide, para deixar aqui na tela. Pronto, aqui. Porque aí vocês olham, refletem, tentam escrever alguma coisa. 10 minutinhos. Aí quando a gente voltar, aí a gente vai falar da problemática, que aí é outro babado, viu? Outro babado forte, certo? Então vamos ver que horas são essas. 8h14, 8h15, né? 8h15. 8h25 a gente volta, certo? Esse é o tempo de vocês produzirem. Quem não quiser, tá bom, não fez. Mas dia 15 tem que estar enviado para mim. Então, aproveite esse momento. Vou desligar aqui meu microfone e minha câmera, mas eu estou por aqui no computador. Então, tente pensar alguma coisa, pense no tema. Quem tiver dúvida, pode falar aqui. Pense no tema de vocês que não tem ainda. Aí vai agora para a justificativa e tal.